A paz do Senhor, quero cumprimentar todos que assistem esse vídeo e falar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Jaqueline, eu quero trazer uma palavra do Senhor para você que está desanimado, que está triste, que está se sentindo assim, sem ânimo mesmo para fazer as coisas, para realizar. E dizer que Jesus é maravilhoso. A palavra que eu tenho está no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 16, que diz assim: Ensino sobre jejum. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes, desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto, desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai que sabe o que vocês fazem em segredo. Seu pai que observa em segredo os recompensará. Os judeus, eles eram obrigados a fazer o jejum pelo menos uma vez por ano, no dia da expiação. Está lá em Levíticos 23, 32, se vocês quiserem depois lerem, né, a história, ler tudinho, né, como Deus fala na palavra. Mas os fariseus não. Os fariseus, eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana, só que eles não o faziam em segredo. Eles faziam o jejum para demonstrar para o povo a santidade. E o que Jesus ele nos fala aqui na palavra dele? Ele nos direciona a fazer o jejum em segredo, onde só Deus vai saber que você está fazendo o jejum. Não tem por que outras pessoas saberem, né? A não ser o seu cônjuge pode saber sim que você está jejuando, mas outras pessoas não têm por que saber. É um tempo que você está tirando para você se separar das coisas, para você poder buscar a presença de Deus em oração. Abstém-se do alimento, né? E entra na presença do Senhor. E o Senhor pede que a gente faça o jejum com o coração contrito, com o coração sincero, para buscar a presença dele. Não para demonstrar para as outras pessoas. E o que eu quero falar para vocês é que, para muitos que não veem resposta através do jejum, eu vou falar da minha experiência que eu tive com o Senhor esses dias atrás, que eu estava me sentindo muito cansada, sobrecarregada, estava me sentindo desanimada. Eu falei, não tá certo isso, porque as dificuldades, as lutas do dia a dia consomem a gente, deixam a gente, né, triste muitas vezes, desanimado, sem ânimo de fazer as coisas. Muitas vezes as lutas do dia a dia não te deixam enxergar que Jesus está no controle de todas as coisas e que basta você confiar nele. E quando eu me senti assim, eu fui orar ao Senhor, busquei ao Senhor e o Senhor me deu a direção para fazer o jejum. Eu fiz um propósito de oração e jejum no dia e
esse jejum eu fiz e terminou às 16 horas, eu entreguei ele. Quando eu fui entregar, Deus é tão maravilhoso. Eu não esperava que Deus fosse usar uma pessoa para falar comigo. Mas o Senhor levantou um pastor amigo nosso, daqui de casa, e ele me mandou um áudio que Deus que Deus mostrou uma visão comigo para ele enquanto ele orava. E ele descreveu a visão todinha e descreveu o que eu estava passando, que eu estava sobrecarregada, eu estava me sentindo cansada. Deus revelou para ele. E o mais impressionante ainda é que Deus é tão maravilhoso que Deus, ele surpreende a gente. Deus mostrou a situação sendo resolvida e eu pude contemplar a bênção do Senhor, porque logo que eu entreguei meu jejum, nossa, mas eu senti um ânimo, uma alegria, renovou as minhas forças, eu pude fazer coisas que eu não estava conseguindo fazer e Deus me trouxe a alegria novamente, me trouxe o ânimo, me trouxe força no mesmo dia. E no mesmo dia também eu fui na casa de uma amiga fazer uma obra. E quando eu cheguei lá, a minha amiga falou assim: nossa, que cheiro de mirra. E tá cheirando mirra, você passou mirra? Eu falei, não. Nossa, mas tá cheirando. Amém. Eu falei, não tô sentindo, mas tá bom. Só que quando eu cheguei em casa, Deus me fez lembrar dessa situação. Aí eu comecei a orar, questionar o Senhor. Falei, Senhor, que cheiro de mirra é esse? Aí o Senhor me respondeu. Falou que crente tem cheiro, tem um cheiro diferente. Você tem um brilho diferente. E eu pude entender que é a presença do Senhor. Quando a gente busca, a gente está na presença do Senhor, a gente pode exalar o seu perfume e viver o sobrenatural, porque isso é sobrenatural do Senhor. E Deus é tão maravilhoso que Deus surpreende a gente de todas as formas, coisas que a gente nem imagina. E eu me alegrei com o Senhor, pude contemplar a renovação no meu corpo, no meu ânimo, na minha vida. Por isso eu quero te incentivar. Não é perder tempo você jejuar, você buscar a presença do Senhor. É você ganhar tempo, é você ganhar vida, é você ganhar ânimo, é você poder exalar o perfume do Senhor. E não há nada assim tão maravilhoso quanto a presença do Senhor. Por isso busque. Se você está cansado, sobrecarregado, coloque diante de Deus em oração. Busque fazer um jejum, que você vai ver a mão do Senhor na sua vida. Creia que o Senhor, Ele está no controle de toda a situação, no controle de tudo.
E ainda mais se você coloca diante dele. Se você coloca todas as coisas em oração. Deus, ele nos surpreende e nos abençoa. E assim eu deixo essa palavra, medita, busca e tenha um bom dia na presença do Senhor.